No Dia Mundial da Tuberculose, celebrado a 24 de março, a coordenadora do programa esclareceu a situação da doença em São Tomé e Príncipe, destacando que o programa continua a realizar campanhas de despistagem e recolhas de amostras no terreno. Questionada sobre o número de casos no país, a coordenadora explicou que a meta da Organização Mundial da Saúde, OMS, para São Tomé e Príncipe é de 180 a 200 casos anuais. São Tomé e Príncipe tem a ronda de 180 a 200 casos de tuberculose. Nós, em São Tomé, no ano passado, conseguimos detectar 129 casos de tuberculose no seu todo, dentre eles 3 casos de droga resistente, rifampicina resistente. Se nós compararmos, por exemplo, 2023 e 2024, aumentou um pouco o número de casos, tendo em conta que em 2023 nós tivemos 106 casos, dentre eles rifampicina resistente, e este ano tivemos 129, dentre eles, no ano passado, 2024, tivemos 129 casos, dos quais 3 rifampicina resistente. Sobre o grupo mais vulnerável, destacou que a tuberculose afeta principalmente. A tuberculose é uma doença que afeta sobretudo as populações desfavoráveis, não é? Com menos recursos. Não só, qualquer um de nós podemos contrair a tuberculose, mas as pessoas com imunodepressão, não é? Com algum problema que faça com que ele não tenha uma imunidade elevada, ele sofre a tuberculose. Então, são as pessoas alcoólatras, diabéticos, os malnutridos, sobretudo os idosos, são esses, sobretudo, que contraem a tuberculose mais facilmente. Relativamente aos primeiros meses de 2025, já foram registrados cerca de 20 casos. No laboratório nós enviamos as amostras. Nós, nos distritos sanitários, temos tido alguns casos já neste 2025, rondando aproximadamente quase 20 casos neste primeiro trimestre. E destes são as amostras dos carros que vão ao laboratório para serem analisados e certificados, caso seja tuberculose pulmonar ou não. Dados indicam que o distrito de Água Grande apresenta o maior número de casos devido à sua elevada população. No entanto, Lembá é o distrito mais afetado. Para a tuberculose, nós temos o distrito de Água Grande, que tem maior número de casos, mas também tem o maior número da população, por isso automaticamente teremos o maior número de casos. Depois temos o distrito de Lembá, que não obstante ter um menor número populacional, mas esse distrito sim podemos dizer que é um distrito mais afetado em casos de tuberculose. As autoridades têm trabalhado para reforçar a capacidade de diagnóstico, nomeadamente adquirindo 4 aparelhos de raio-x móveis, que podemos deslocar com esses aparelhos para as comunidades para fazer um raio-x do pulmão e tentar identificar assim mais facilmente os casos de tuberculose. Apetrechamos o nosso laboratório de referência com um aparelho de GeneXpert 10 cores, que vai nos possibilitar detectar mais facilmente os casos de multidrogas resistentes. Apesar dos esforços, o estigma da doença é um grande desafio. Infelizmente, o estigma da tuberculose ainda permanece em São Tomé e Príncipe, e isso faz com que a nossa população ainda tenha um pouco de receio, de vergonha de se identificar, sobretudo quando nós estamos nas nossas campanhas para recolher os carros, que é um material de análise que é um pouco mais difícil. Podemos dizer quase ambos. O sexo, pelo menos no ano passado, tivemos mais casos nos homens. O sexo masculino, durante o ano passado, nos nossos dados estatísticos, foi o mais atingido. E a faixa etária mais atingida é dos 20 aos 45, 50 anos.
A tuberculose é transmitida através de cutículas, falando ou expirando. Uma das primeiras medidas é ter distância ao conversar com as pessoas, e a outra, digamos assim, é sobretudo ter uma casa arejada. Porque a tuberculose, nós quando detectamos que a pessoa está com tuberculose, ela já conviveu com a família, sem saber que tem tuberculose, está convivendo, falando, tossindo, expirando no seio da família. O mais importante é ter uma casa arejada, com portas e janelas sempre abertas, por onde passa o ar, e assim diminuir um pouco as gotículas no ar. Infelizmente, o número de óbitos aumentou. Por exemplo, no ano passado tivemos 7 óbitos, 7 pessoas faleceram com a tuberculose. Infelizmente, para o 2024, este dado aumentou, tivemos 15 óbitos. Dos 15, 5 que faleceram com tuberculose era com infecção, tuberculose e VIH-Sida. No que diz respeito à região autónoma do Príncipe, a especialista afirmou que há registros da doença, mas sem um aumento expressivo de casos. Infelizmente, ainda há muita gente que morre com a tuberculose em São Tomé e Príncipe, o que não deveria ser. A tuberculose é uma doença que, tomando o medicamento corretamente, 6 meses depois, a pessoa já não tem tuberculose. Mas, infelizmente, por causa da estigma e de um deixa-andar da nossa população, ainda morre algumas pessoas com a tuberculose. O combate à tuberculose exige o esforço contínuo e a colaboração de toda a sociedade para reduzir o impacto da doença em São Tomé e Príncipe.